Mas eu acho que agora o projeto, ele chegou num ponto em que a gente percebe um amadurecimento. Percebe que sim, atingiu muitas pessoas, mas a gente precisa de vocês. Já que atingiu tantas pessoas, agora eu sinto esse amadurecimento de que a gente precisa saber o que vocês pensam, o que vocês sentem, como é a experiência para vocês, quais são as dúvidas de vocês. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorásio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Olá! Olá, sejam bem-vindos à última parte do capítulo Águas Claras, do Sustento da Vida Criativa. Acho que foi o capítulo que a gente fez mais episódios sobre, né? Esse rendeu. Foi. Pra ver, gente, como é importante reconhecer que existe uma força criativa em nós, como nós a destruímos, como nós as desperdiçamos e como mesmo depois de que eu já sei que eu tenho um fogo criativo, de que eu já sei qual é o meu rumo, é possível que eu me perca. E esse episódio vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar caminhos para se encontrar de volta, né? O que fazer. Porque é importante deixar claro desde o princípio que a gente vai se perder. Sim, não é uma coisa de se você se perder, é de saber de quando isso vai acontecer. E reconhecer que a gente tá se perdendo. E existem duas formas de você precisar recuperar o teu rumo. A primeira é quando, de fato, tu se distrai. Tu pode se distrair com as situações do cotidiano, se distrair com pessoas, ou se distrair só porque realmente dá trabalho continuar atento. Mas também tu pode ter que recuperar o rumo depois de um ciclo ter chegado ao final. Porque a gente sempre tá batendo na tecla, ciclicamente, de que a vida é ciclo. Tanto pelas fases de vida que nós temos, adolescência, adultez, maternidade, sai de uma profissão e outra, como também de fases internas. Existem fases na vida que nós temos uma postura mais proativa, existem fases de nutrição intelectual, existem fases de fazer muito, fases de conter. E depois que a gente termina uma dessas fases, muitas vezes a gente se sente tão desnorteado quanto no conto do deserto. E isso aconteceu com a gente também. Exato. Eu tirei férias, fiquei aí um mesinho de férias. E quando a gente chegou pra gravar aqui, a gente falou, meu Deus, tô perdida. Será que a gente sabe fazer isso ainda? E é bem interessante perceber no campo o quanto fagocitar experiências diferentes gera efeito, né? A Cami tirou férias, viveu experiências maravilhosas, um contato com o self, tava toda energizada. Eu vivi um período de mudança, né? De sede de casa, de sede de clínica. Uma foi pra vida, uma lidou com mortes. E como foi esse encontro depois de também uma pequena pausa do Vai Pela Sombra, né? Fazer essa reordenação. A gente precisou de 1 hora de conversa antes de começar a gravar, cogitando não gravar, se fosse o caso. A Cami disse uma frase muito importante, que foi: se a gente gravar nesse estado, né? A gente tá indo contra tudo que a gente realmente acredita e o que baseia esse projeto. E foi bem legal que a gente seguiu conversando sem saber onde essa conversa chegaria, escolhendo ver, suportando ver, ouvir e mostrar o momento que a gente tava, o que a gente tava sentindo, né? O nosso não saber se a gente gravava ou não. Porque naquele estado não tinha condições, mas essa 1 hora de conversa fez a gente ver que a gente precisava dessa conversa, a gente precisava suportar, olhar o horror do estado que a gente chegou aqui, né? Uma pulsão de vida, outra pulsão de morte, e a gente suportou, olha, não, pera lá, vamos ver, o que é que tá aqui? O que é que tem aqui?
E a gente decidiu gravar. Mas a conversa não tinha intenção de como tornar a gravação possível. Exatamente. Era apenas olhar para esses vetores em direções diferentes e através do diálogo, do encontro, esses vetores eles foram se alinhando. E possibilitaram a gravação. Isso, eles chegaram automaticamente na mesma direção e sentido e estamos aqui. Estamos aqui, gente. E hoje vamos falar, né, do conto dos 3 cabelos de ouro. Essa é uma história que trata da recuperação do rumo perdido. Rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção de rumo, mas quando perdem o contato com ela, ficam dispersas como um colchão de penas aberto que se espalhou por todo o campo. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite, um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam o seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados, unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava em outra para avançar um pouco mais. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele seguia atravessando a floresta. Cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das suas articulações, à medida que ele seguia pelas trevas. Muito ao longe, brilhava uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama no seu lampião se apagou e o velho caiu porta dentro, desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se aproximou dele, segurou-o nos braços e o levou para mais perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça um filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. E ali ficaram os dois. O pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha e forte que o embalava. Pronto, calma, pronto, calma. Ela o embalou a noite inteira. E quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Agora ele era um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes. Mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, calma, calma. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz foi se tornando uma linda criancinha com cabelos dourados trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido 3 fios da linda cabeça da criança e jogou nos ladrilhos. Eles fizeram tchim, tchim, tchim. E a criancinha nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por mais um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante. Se virou e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Tudo à noite é diferente. É à noite que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias e sentimentos essenciais, que não são tão registrados durante o dia. E quando você olha para o seu mundo interior, é noite, é dia, está escurecendo, você começa a ver um raio de sol. Onde você está agora? Nos contos de fada, sempre que é noite, né, nos contos, nos mitos, nas lendas, sempre que é noite, está se falando do inconsciente. Está se falando
ou de momentos de inconsciência, né? Ou de momentos de mergulho na sombra, no obscuro. Aqui fala, né? São João da Cruz chamou de noite escura da alma. Essa expressão mexe muito comigo. De noite escura da alma. Quantas emoções, quantos sentimentos, né, vêm quando a gente está nesse lugar de noite escura. Muitas pessoas, ao entardecer, começa a vir uma melancolia, um desespero, um pânico, um não conseguir dormir, não conseguir relaxar, uma ansiedade com a noite que vem. Isso é muito simbólico. Porque não é fácil. Não é fácil se navegar nesse ambiente e não é fácil ser atormentado por esse ambiente para que se navegue por ele. E a psicologia analítica é um convite para experimentar a vida a partir de um olhar simbólico. Então, quando a Cami diz que nos contos e nos mitos a noite é símbolo de contato com o inconsciente, a cada dia, a noite é um pequeno símbolo que nos lembra de que há em nós um inconsciente querendo se comunicar conosco. E a gente pode fazer esse contato de forma intencional. Eu posso querer me relacionar com o meu inconsciente e buscar isso através de estudo, dos sonhos, de uma análise, de uma visão mais simbólica da vida. Ou eu posso ser confrontado com ele, no que a gente chama de crise existencial, que é quando eu passei muito tempo identificado com a minha consciência, com a minha persona, com o meu ego, com a parte racional da vida, e de repente eu sou confrontado com um vazio de sentido. É quando, mesmo sendo dia, eu anoiteço e eu encontro com essa angústia que diz: há algo a ser visto, há algo para ser integrado, mas eu ainda não sei o que é. E é quando a gente fala para os pacientes, chama de noite escura da alma, que pode acontecer tanto no momento que te leva a buscar uma terapia, como acontece ao longo do processo de análise também. Às vezes, no primeiro encontro com a sombra ou por um sintoma, a pessoa é convidada para iniciar a análise. Mas se ela tem disponibilidade interna, se ela assume a responsabilidade por fazer esse trabalho interno, ela vai ter novas noites escuras da alma, novos encontros com a megera. Porque, como a Cami falou num episódio, o processo de individuação é uma circunambulação, né? Ele é uma espiral. E cada vez que a gente vai descendo, né, mais uma curva, nós vamos passar mais uma vez por uma noite, mais um inverno, nós vamos nos tornar velhinhos que vamos precisar entrar em alguma casa, nos embalar, rejuvenescer, remoçar, recuperar as energias para voltar mais uma vez pro dia, né, pra ação, pro próximo estágio do nosso processo. Eu acho muito interessante, né, que perder o rumo, quando a gente diz, né, eu tô sem rumo, eu perdi o rumo, é como se a gente perdesse a energia também. Sim. Então, você encontrar o seu rumo é encontrar não só a sua energia, mas também a fonte de energia. E eu não vejo como perda no sentido de dissipar. Mas eu entendo que nós sempre temos... que a energia psíquica é um sistema fechado e que a gente sempre tem 100% de energia. Mas na mudança de estação na vida, na troca de um ciclo para outro, muito da minha energia vai estar sendo usada para destruir o que precisa ser destruído, para podar o que precisa ser podado, para enterrar os corpos que precisam ser enterrados. Então, muitas vezes vai sobrar uma luzinha bem pequenininha no nosso lampião que não é capaz de iluminar o nosso próximo passo. E aí vem um grande perigo. Eu costumo cair bastante nessa armadilha. Entre um ciclo e outro, mesmo percebendo que a energia que está me sobrando é uma pequena chama de vela, uma grande parte minha quer continuar dando passos. Enquanto, na verdade, o melhor nesse momento é procurar um abrigo, um lar, um fogo, uma velha interior, uma anciã, ou uma velha fora, um ombro amigo, onde você possa apenas se embalar um pouco, esperar
tudo aquilo se organizar e então dar o próximo passo. E é difícil mesmo. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que eu sei quando eu tenho que dar um passo com, né, esse pouco de energia que eu tenho e quando eu tenho que acolher? É difícil mesmo, né? Saber quando que a gente tem que embalar e quando a gente tem que realmente dar esse passo importante, porque com esse pouquinho de energia eu vou conseguir gerar mais. Não gerar, né? Porque quando a Thay fala que perder a energia não é que ela se dissipa, mas me veio muito a palavra de perder de vista a energia. É como se ela se escondesse da nossa vista, é como se ela saísse do nosso alcance temporariamente e a gente tem que ir lá na sombra, escavar um pouquinho, peneirar ali todos aqueles detritos do rio para encontrar uma ou outra pepita de ouro no meio de tantas pedrinhas, né? Então, não é fácil mesmo. A gente também cai, a gente também fica na dúvida, mas é estar disponível para receber a resposta, mesmo que seja um tapa na cara, mesmo que seja vamos, mais um passo, mas você tá lá, ai, sério? Me leva no colo. Sim, e eu acho que quando a gente tá no fim de um ciclo, a gente entra em contato com uma angústia muito grande e uma vontade de agir. Só que é uma vontade de agir sem clareza do próximo passo. Eu acho que é importante perceber que quando é o momento de parar um pouco, a gente está sendo tomado por muitos pensamentos e a gente quer uma solução rápida. A gente quer parar essa dor, né? Eu escuto muito na clínica, quando as pessoas estão nesse momento, uma ânsia por respostas. O que eu faço? Como que tira? Será que não tem alguma técnica que pode parar? Essa ânsia por parar de sentir talvez possa ser um sinal de que é o momento de parar de sentir. O desejo, a intenção de fundo de fugir, de não querer aquilo, de resistir ao processo. Porque quando há passos disponíveis a serem dados, geralmente a gente tem um pouquinho de consciência de que poderia estar fazendo algo que não tá. E por isso que é tão importante estar em constante comunicação com o interior. Ter pelo menos os 5 minutinhos do silêncio para a gente acessar essa resposta. Para a gente acessar se o que tá pegando aqui é a dificuldade de parar a sentir, de ter a quietude, de suportar o momento para que as coisas se organizem internamente e depois poder agir. Ou se quando eu fico quietinha, emerge que já tem algo para ser feito. Às vezes uma coisa pequenininha e que no fundo eu não queria fazer. Sim. E parar esses 5 minutinhos para ouvir a resposta, né? Ai, mas eu não consigo reconhecer, eu não sei identificar a resposta. Eu paro 5 minutos, mas eu não sei ouvir, eu não consigo ouvir. Precisa aprender. E a gente tem que olhar para nossa ansiedade e para esse desejo da resposta rápida que vem do outro. Olhem com sinceridade para o comportamento de vocês. Como vocês lidam diante dos sentimentos desconfortáveis? Se vocês param para ter clareza, para nomear o sentimento e para entrar em contato, ou se é só vir o sentimento desconfortável, vocês já correm falar com alguém, pedir ajuda para alguém ou fazer alguma coisa para deixar de sentir. E o quanto a gente entra nessa lógica que nos é imposta de ter sempre a resposta, de ter sempre, né, a decisão e de ir fazer acontecer. O quanto custa a gente responder uma pergunta com eu ainda não tenho essa resposta. E usando a casa como a metáfora para os ciclos, imagina que acabar um grande ciclo é como se tu tivesse 200 mil reais numa poupança e pudesse fazer uma grande reforma na tua casa. Então o selfie tá comunicando que tu dá conta de uma grande reforma na tua casa. E aí tu começa, os empreiteiros vão quebrando as paredes. E aí tu olha para aquelas paredes quebradas e por mais que tu saiba que tu tá reconstruindo para algo melhor, tu começa a ficar ansioso, porque tu já não vê mais o teu quarto, tu não vê mais a tua parede verde e tu começa a querer saber onde é que vai aquele quadro que tu comprou agora no Tokstok e não dá para saber. Precisar suportar, olhar para as paredes destroçadas, os móveis entulhados e a não certeza de se o que tu tinha ainda vai fazer sentido ali dentro. Parar e suportar o tempo das coisas, que tem momentos que a gente tem que agir. Eu tenho que agir para escolher dinamitar, eu tenho que agir para contratar os profissionais, eu tenho que agir para definir o dia. Depois disso, é o tempo dos outros, é o tempo das coisas, é o tempo da vida. E diante disso, o controle é muito impotente.
E essa seria a hora de suportar. Suportar o tempo que as paredes vão se reestruturar, que tu vai escolher a tinta. E eu acho que a gente vive momentos de... A gente quer as coisas muito rápidas e sem sentir o processo. E aí, quando o processo já tá acontecendo, eu só quero chegar no resultado. Como se só ali tivesse... Só que é bom. Só de manhã é bom. Só quando tem sol é bom. Eu não quero isso. E essa resistência a esses períodos de suportar, de reestruturar, de não ser no nosso tempo, a identificação com essa resistência é a origem de muito sofrimento. Tem o sofrimento real da reforma e tem um sofrimento muito maior da nossa negação, da nossa não aceitação que tenha que ser assim. E eu acho muito importante, né, quando você tá nesses momentos de angústia, de ansiedade, de fim das energias que acontece, né, quando um ciclo se encerra, tudo fica obscuro. Nessa tua ânsia de querer resolver tudo sozinho, você perde a oportunidade de ser embalado, você perde a oportunidade de descansar, você perde a oportunidade de ter um colinho do seu mundo interno, porque tá lá, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, se você tá angustiado, se você tá com alguma questão que tá tirando o teu sono, você tem parado de fato para apenas sentir isso, deitado no seu sofá, com uma mantinha, e apenas se abraçado, como tu abraçaria uma criança que está em estado de ansiedade? Você fez isso em algum momento? Você tá parando para se dar esse colo ou não? Tu sempre tem que fazer, porque aí vocês podem responder, não dá para parar. Eu tenho que fazer essas coisas, sim, gente, elas precisam ser feitas, você vai fazer, mas ao mesmo tempo você tem parado se dar esse colo, se aconchegar, porque esse conto ele traz a metáfora, não é por acaso que é um velho homem, né? É uma figura, uma representação do nosso ânimos, desse masculino interno, falando de forma simplificada, desse nosso masculino interno que é a nossa força para ação, para produzir, para resolver, para ir para a vida, para agir mesmo. E a gente gosta tanto, né, quando ele tá no seu ápice. Mas todo ânimos, em alguns momentos, vai envelhecer. Então, a nossa relação com esse nosso masculino, horas ele é um moço viril e forte, horas ele é um adulto experiente, horas ele é um sábio, ainda com vício. Mas chegam momentos na vida onde ele é um saco de ossos que para caminhar rema se apoiando numa coisa e outra, numa pessoa e outra, numa anestesia e outra. Então parem para olhar para esse masculino, para essa parte tua que faz, que acontece, que estuda, que resolve. Como que tá esse teu masculino? Ele tem energia, ele tem vício, ele tá correndo sozinho ou não? Ele tá trêmulo, ele tá precisando de apoios, de muletas para continuar caminhando, ele tá cego, ele não consegue ver o próximo passo. E a depender do estado que tá o teu masculino agora, tu vai ter um tipo de ação no mundo. Ou tu vai seguir fazendo, ou tu vai ter que parar um tempo e se recuperar. E o lindo é perceber que realmente acontece esse Benjamin Button aí com o Animus. Que quando ele para e a energia pode ficar disponível para reordenar o que está sendo reordenado, quando essa ordenação interna acaba, ele volta a receber essa energia, ele vai remoçando. Tem uma parte importante no conto que ela fala, quando ele já está adulto, ele já poderia voltar a fazer as coisas, mas ela continua embalando um pouco mais. Eu acho que isso é uma metáfora para as comidas de mentirinha que a gente dá para nossa alma, que às vezes eu já tô exausta e aí eu faço um day spa e continuo no mesmo ritmo. Então o meu ânimos foi de velho para adulto e eu já volto a desgastar ele, mas eu ainda não paro. Que nesse período de reenergização e de recuperação do nosso masculino interno, eu preciso permitir que o ânimos volte a ser criança. Encarar, né, que existem todas essas fases e o quanto a gente escraviza, né? O quanto a gente, se a gente puder, aí é que tá, né? Quando a gente falou no episódio, foi no episódio anterior que a gente falou sobre achar que a gente, eu não faço isso, eu não humilho ninguém, eu não abuso de ninguém. Quando a gente quer ser produtiva sempre,
ser excelente sempre, a gente não só tá se escravizando, como tá escravizando toda uma legião interna. Sim. Nós somos capazes, sim, de escravizar. A gente se perde, sim, e escraviza. E talvez no pano de fundo dessa escravidão esteja o medo de parar de fazer tudo que tu sempre fez e perceber que algumas coisas não se sustentariam. E eu acho que a gente tem medo de encarar isso, de que algumas coisas são sim suportadas com o nosso sangue, que elas não existiriam sem o nosso sangue. E o medo de não dar conta de ver isso nos faz continuar quando a gente não consegue mais andar. É uma crise de identidade, porque aquilo nos compõe, aquilo falou tanto da gente por tanto tempo, aquilo foi o nosso filhinho, algo que a gente criou, que a gente construiu. Então rola assim uma crise de identidade, né? Quando a gente encerra um ciclo, quando algo tem que morrer. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas todas as vezes que a gente perde esse rumo, é um chamado para olhar de um outro ângulo, de uma nova forma. E às vezes é na forma de uma criança. É o olhar da criança que precisa naquele momento. Precisa remoçar até virar criança. Eu não tenho uma religião, mas eu lembro muito de algumas falas da Bíblia por ter tido uma infância católica. E uma frase que sempre me chamava atenção é: queria ao céu aqueles que fossem como as crianças. Aquele como as crianças sempre me pegou. Porque as crianças naturalmente já iriam ao céu, elas são inocentes, elas não têm consciência de suas ações, elas não conhecem o pecado, elas não conhecem o conhecimento. Então elas não teriam a possibilidade de agir diferente. Então, para ser como as crianças, não é ser a criança, é depois de tu já ter provado do fruto do conhecimento, depois de tu já ter mordido a maçã, depois de tu já saber que a árvore é verde porque tem clorofila dentro, tu voltar a ter uma postura de criança diante da vida. É tu suspender de todo o teu conhecido, ter uma postura de ignorância, de ingenuidade e voltar a contemplar como uma criança faria. E talvez assim, na metáfora ali era ir para o céu, mas assim a gente volte a tocar o divino, tocar o transcendente e voltar para esse estado de inocência. Mas a gente procura tanta segurança no conhecimento, não só o conhecimento formal, mas no conhecido jeito de fazer as coisas, que às vezes ele camufla o quanto a gente ainda não tem segurança em nós mesmos. E quando chega um desses momentos de fim de ciclo, onde o ânimo está cansado, onde algumas coisas precisam ser reestruturadas, podadas, onde ele tem que parar, suportar abrir mão do conhecido e do conhecimento é abrir mão da identidade, da falsa identidade que a gente também comprou sobre quem a gente é. E a gente não sabe exatamente o que sobra depois. Essa semana mesmo, eu tive uma metáfora disso quando eu podei as minhas plantas e elas já estavam feinhas com as folhas amarelas. Mas quando eu cortei as folhas amarelas e sobrou bem pouquinho das verdes, elas ficaram ainda mais feias. Quando eu olhei, era até triste de olhar para a planta toda cotoquinha. E eu pensei, nossa, é por isso que eu tenho tanta dificuldade em desapegar do que já não sou eu. Porque por mais que eu veja que a folha tá amarela e sem vida, por mais que eu saiba que eu gasto a minha energia para manter coisas mortas em mim, eu acho que eu tenho muito medo de me encarar e me ver nesse estado cotoca. E não saber se eu vou voltar a crescer. Não ter a certeza, mas a questão é criar a condição da possibilidade de que isso aconteça, de que se volte a crescer. É isso que cabe ao ego. Sim, e é isso que a velha faz quando arranca os 3 fios de cabelo dourado do guri e lança no chão. Porque por mais que seja dolorida a poda e que pareça que a gente está perdendo algo naquele momento, é a poda que dá a condição da planta voltar a crescer e crescer mais forte que o estado anterior, crescer para o novo. Então, não tem como ir para o mais sem perder algo. Dizem que a origem da neurose é a ilusão de que se pode ter tudo sem perder nada. E escolher, ir para essa postura de escolha, é suportar que cada sim implica em um não.
E suportar perder é difícil. E é muito complicado fazer isso no contexto em que a gente vive. Porque para essa lógica, para a lógica desse sistema, eles não só alimentam uma neurose, essa origem da neurose de que sim, se pode ter tudo, como é interessante para eles que você tenha essa neurose muito bem alimentada. Sim. Né? Então, gente, é hardcore navegar no sentido oposto dessa maré. Tu me lembra de um vídeo que eu assisti que falava da neurose obsessiva, mais especificamente, que dizia exatamente isso. Esse discurso do self-made man, do trabalho enquanto eles dormem, no pain, no gain. Todo esse discurso que hoje tá criado como das pessoas fortes, ele estimula a gente a querer e acreditar que é possível ser produtivo sempre e sempre mais e com constância, como se a gente fosse de fato máquinas. E aí quando a gente não consegue entregar naquele nível que ontem eu consegui, parece que tem algo de errado comigo, porque a cultura está neurótica. A cultura vive essa obsessão. E como a gente é alimentado por isso, a gente só quer responder essa demanda. Uhum. De que você pode ser o que você quiser, de que você pode ter o que você quiser, que você pode fazer todas as viagens, as possibilidades existem, mas se isso vai acontecer, depende de 1 milhão de fatores. E é esse os nãos que a gente tem que encarar da vida. A gente não pode fazer a viagem que a gente quiser. Agora ainda menos com essa situação mundial, né? A gente não pode ter o que a gente quiser, porque economicamente o mundo tá passando. Não pode, sabe? Precisou chegar nesse extremo para que a gente pudesse olhar e encarar de que não dá. Nossa, como a gente tá vivendo um momento que o coletivo tá nos mostrando não poder. Se a gente olhar as últimas décadas, a gente viveu uma ilusão de poder. Lembra daquela propaganda do Mastercard? Tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras o Mastercard. Então a gente viveu numa ilusão de poder e também associando o dinheiro a essas possibilidades infinitas, acreditando que sendo jovens e tendo dinheiro poderíamos tudo. E essa ilusão se sustenta ainda, porque de fato muitas coisas se pode com o dinheiro e com a juventude. Mas aí vem o coletivo, a pandemia, a guerra, que parece que é o mundo nos mostrando o não poder, o confronto com a impotência tão negada pela forma como a gente se estruturou na vida. E o risco de morte que vivemos o tempo todo. Precisou ir para esse nível de concretude. Pra gente lembrar que somos mortais. Uhum. Vamos olhar todo mundo junto, né? Como a gente viveu as últimas décadas. A gente vivia como se fôssemos imortais. Uhum. E como se o corpo pudesse ser suspendido. Uma suspensão do corpo. Como se a mente pudesse te condicionar a dormir 5 horas e ser foda por isso. A mente pudesse condicionar que você só come essas coisas e que você aguenta virar uma noite produzindo. E a gente fez. Óbvio que hoje lidamos com as consequências no consultório, né, de quem fez, mas agora o mundo vem mostrar a nossa humanidade pra gente e precisou de um chamado coletivo para que fosse um grito ouvido por todos, porque agora ricos e pobres, jovens, velhos, crianças, todos somos afetados pelo não podia sair de casa, não podia tirar a máscara. Agora, a guerra, por mais que está acontecendo em outro continente, nos afeta diretamente. Primeiro porque muitos de nós têm ancestralidade que toca essas pessoas. Outros têm a humanidade, que então se permitem ser tocados por essas pessoas. Os impactos financeiros, econômicos que vão acontecer. Gasolina, o preço dos voos já aumentou. Então, também tudo isso também mostrando o quanto nós somos interligados, né? Porque outra crença sustentada era de que eu sou individual, né? Eu consigo, posso ser sozinho, mas como uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, ela gera impactos. Às vezes a gente não percebe porque eles são mais sutis. E talvez, eu lembro de ter ouvido, né, o questionamento numa sessão na época da pandemia. Eu vim aqui porque eu quero entender como é que eu posso passar bem por essa situação. E talvez você esteja se questionando e querendo respostas de como passar bem por essa situação. E talvez você só encontre como passar por essa situação. Porque o que a gente está vivendo enquanto humanidade, eu sinceramente não sei se é possível passar bem. Acho que não. Acho que é possível passar.
É um momento muito delicado, onde a gente está sendo convocado a olhar para o horror. Não dá para desviar o olhar, né? Dá. Mas uma hora a conta chega, uma hora não vai dar mais para olhar. E eu acho que o que está acontecendo é um pouco fruto da escolha de desviar o olhar. Sim. Quando eu podia apenas escolher os canais que eu quero assistir, quando dentro do meu colégio ou da minha empresa ou da minha bolha a gente pode escolher não ver para certas coisas, muita gente vivia ainda vive, mas vivia ainda mais numa suspensão da realidade. Eu posso não pensar na Somália. Uhum. E agora vem vindo cada vez mais situações dizendo é preciso ser visto. No primeiro podcast a gente fala que todos somos levados a nos tornar quem somos. Enquanto humanidade, esse movimento acontece também. Sim. Então existe o meu crescimento individual, o meu me tornar inteira individual, e existe a minha participação no processo de se tornar inteiro do coletivo. As compensações que são geradas, as reações a ações nossas enquanto coletivo. E Jung, ele tem uma fala que fala o quanto a psicologia das nações é um reflexo da psicologia individual. E essas questões nos tocam porque elas também nos revelam. Há em nós um tirano, há em nós um órfão refugiado, há em nós um algoz, há em nós uma vítima. A vida do mundo também ela é uma metáfora para a vida interior de todos nós. As batalhas que são travadas lá fora são uma metáfora para as batalhas que são travadas internamente. E durante muito tempo foi possível sim escolher o que você quer ver, escolher o que você quer ouvir, mas agora parece que não dá mais. Porque você é obrigado a ficar dentro de casa, porque se você, beleza, fica dentro de casa assistindo Netflix, né? Ai, tô aqui no meu refúgio, vou escolher só o que eu quero ver. Aí vem uma crise hídrica que você fica sem água dentro da sua casa. Sim. Aí você quer sair da sua casa, mas tem uma crise econômica que deixa o preço da gasolina lá em cima. Então, vocês percebem como o cerco está se fechando para que a gente olhe? Como a gente está sendo costurado pela realidade, para se implicar com a realidade, para se perguntar qual é o nosso lugar diante disso tudo. E eu queria perguntar para vocês, onde vocês estão em relação a tudo que está acontecendo no mundo? Como isso reverbera em vocês? Com o que vocês se identificam? O que vocês rejeitam? O que vocês condenam? Porque tudo isso mostra vocês, para vocês mesmos. A compaixão por um lado, a impiedade com o outro, tudo isso é também uma possibilidade de olhar para a nossa realidade interior. Uhum. E me pegou, assim, sabe? Pensar nisso tudo, né? Qual é o nosso papel diante desse coletivo? E não necessariamente é você ir para uma frente de batalha, né? E se colocar ali disponível, né? Mas é se responsabilizar em travar as suas batalhas internas com bravura e coragem. E eu acho que cada um vai ter a sua resposta de qual é o seu papel quando primeiro suportar olhar sem fazer nada. Escolher olhar de verdade para o que está acontecendo. E perceber que quando eu olho, uma parte minha quer salvar, para eu negar que eu poderia estar sendo Putin. Uma parte de minha quer fechar os olhos, uma parte de minha tem raiva. E é só quando eu perceber essas vozes todas, essas reações todas, e deixar que elas se ordenem, que eu vou saber de fato onde que eu tô em relação a isso e o que é possível. E reconhecer não é passar pano, é integrar para poder agir com consciência no mundo. Para que exista a condição da possibilidade de uma transformação na humanidade, né? Então tem aquela frase, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Exato. E às vezes o melhor que a gente pode fazer pela situação mundial é olhar para o mundo interior e perceber onde há uma guerra em mim. E fazer essa reconciliação interna com o meu céu e com o meu inferno, sem a pretensão de levar luz para o céu e de exorcizar os demônios para fora. Mas quando eu conseguir me relacionar melhor com o que está separado em mim, e cada um fizer isso por si, nós formaremos um coletivo que não precisa se separar. Porque a polarização do mundo, a sectarização, o cancelamento e tudo isso que a gente vê hoje
é reflexo dos nossos estados internos. O que está separado em nós? O que na consciência eu tô numa polaridade para recalcar que no meu inconsciente eu sou o oposto? O que eu preciso condenar em mim, não deixar que ninguém veja e comece a ter um monte de reação contrária? Então a gente está totalmente fragmentado, a gente está em conflito interno. E a nossa negação ou inconsciência disso faz com que tudo que a gente crie reverbere essa dinâmica. Porque uma nação, ela é formada por todos nós. Uma escola, ela é formada por nós. Podcast, ele é formado por nós. E como nós somos dentro de nós, vai criar as relações de todos os grupos que nós pertencemos no externo. Então, eu acredito profundamente que o trabalho individual é uma ação altruísta. Nossa, sim, completamente. Completamente. O trabalho individual é, sim, uma ação altruísta, porque é o único caminho. Porque diante do que está acontecendo, a gente é tão pequeno, mas tão pequeno, tão impotente, que muitas vezes as ações que a gente tem para ajudar, elas são muito mais para que a gente se sinta inocente diante daquilo. Ou para aliviar uma culpa. E às vezes isso é como jogar um paninho de toalha numa fogueira. Em vez de abafar o fogo, só alimenta ele. Exato. E falando de fogo, a Clarissa, né, ela fala dessa sabedoria de se entender o significado do fogo num processo, né? Você pode sim incendiar tudo, né? Se esse fogo for descontrolado, se você não souber o que você está fazendo ali na frente dele, né? Mas o fogo, gente, é em qualquer processo alquímico que você for procurar, que você for ver, o fogo é o elemento que incinera para que haja uma transformação. E ser mantido diante do fogo é revigorante e reparador. E aqui, na nota número 20, Clarissa coloca assim: a transformação pelo fogo, sobre o fogo ou dentro dele é um tema universal. E ele é carregado de mistério também, porque ao mesmo tempo que ele pode incendiar e ser altamente destruidor, às vezes ele destrói justamente para que haja uma transformação. E ela cita aqui uma história da mitologia grega, quando Deméter, a grande deusa mãe, segura um bebê mortal dentro do fogo todas as noites para torná-lo imortal. E a sua mãe, Metaneira, dá um grito quando se depara com isso, interrompendo com o grito a prática. E Deméter não demonstra emoção ao abandonar o processo do fogo. E ela só olha e diz: pior para ele, agora ele será apenas um mortal. Então, quantas vezes, né, tá queimando, tá ardendo, é horrível ver algo sendo queimado, incinerado, né? Quantas vezes a gente tá se sentindo arder, queimar no nosso processo e a gente quer interromper e, sinceramente, pior pra gente. Eu acho lindo o símbolo do fogo. Todas as culturas que a gente for conhecer, o fogo ele tem um significado. Se você olhar a humanidade, ela passou de um estado para outro pelo domínio do fogo. Nas religiões, independente de qual seja o teu deus, os teus anjos, sempre tem alguém com o fogo. Ares, o deus do fogo. Na astrologia, Marte representa o fogo. Quando tu olha na Igreja Católica, os santos, Jesus, eles têm aquele foguinho. Em outras frentes falam da chama trina. O fogo, ele sempre aparecendo como algo que ele transforma de um jeito tão profundo que depois que passou pelo fogo, tu não reconhece o que era antes. Eu acho isso muito bonito. E os alquimistas do passado, no processo de transformar o chumbo em ouro, de ir da fase da nigredo para rubedo e para albedo, tinha dois elementos importantes. O primeiro era um recipiente onde ia tudo dentro. Eu acho legal a gente trazer isso para nossa vida e pensar assim, eu tenho um recipiente onde eu posso ir guardando as minhas coisas de valor, ou as coisas minhas que eu acredito que possam ter um valor se passarem por algum processo de transformação, para que isso não se perca. Então, ter um recipiente onde você vai colocar tanto teus sonhos, teus insights, tuas qualidades, teus talentos, teus símbolos e amuletos, quanto o fogo para passar por isso tudo vez ou outra. Porque o fogo, ele não só vai aquecer o que pode estar gelado, mas ele também vai transmutar o que precisa mudar de forma. Então, para passar de um estágio para outro, o fogo é um bom elemento. E um exercício legal para se relacionar com esse símbolo que é arquetípico
é a gente acender uma velinha e sentar e olhar para ela por alguns minutos. Eu faço bastante esse exercício de acender uma vela e apenas ficar olhando para ela, olhando para a chama e deixar aquele símbolo conversar nessa conversa não verbal com a gente. Não precisa fazer mais nada. Não precisa tentar não pensar em nada. Não precisa tentar ficar ali imaginando a chama queimando que não serve mais. Ou imaginando o que aquilo signifique pra mim. Né? Só sente ali, olhe, observe e deixa o que me interna acontecer. Nem tudo depende, nem não passa pelo racional. Só se coloque à disposição, crie espaço para que isso aconteça, crie momentos, tire tempo para que essas operações alquímicas tenham a condição da possibilidade de acontecer. E essa semana eu tive uma experiência tanto do conceito de sincronicidade, que fala das coisas que começam a acontecer em sincronia e das coincidências, quanto do poder dos arquétipos, mesmo que tu seja uma pessoa que nem estuda a linguagem simbólica, que nem sabe o que necessariamente o fogo significaria num sonho. Uma paciente trouxe uma sequência de um sonho que ia de restos encontrados embaixo do tapete para um tapete incinerado e depois um tapete molhado. Então, precisaria ser um analista junguiano para saber que ali estava tanto tendo o processo alquímico da Nigredo, queimando as sobras para transformar em rubedo em albedo, como também depois indo para uma solútil, né? Quando o tapete está molhado, dizendo que agora algo será dissolvido, algo está se dissolvendo. E é muito rico, porque é uma pessoa que não teria por que ter o conhecimento técnico, não tinha o conhecimento técnico e teve essa sequência. Para mim foi um presente tão grande. A gente trabalhando esse conto, né, para trazer essa semana, e tu vê a sincronicidade e alguém vivendo esse processo tão bonitinho, espontaneamente. É muito lindo. É muito. Eu sou apaixonada, né, por sonhos e olhar, né, para eles no decorrer do processo, porque eles vão contando tudo o que tá acontecendo, gente. Eles vão contando tudo, dá pra saber. Claro, né, é muito amplo, é um troço infinito, mas ali tá tudo o que tá acontecendo. E a gente vai olhando e tirando as informações que a gente tem capacidade de olhar, e às vezes a gente se dá conta disso voltando no sonho depois, né? Então, tem sonhos que você sonhou há 2 anos atrás que tá ali anotado. Depois, quando você vai voltar, nossa, tudo faz sentido, né? Então, eles vão contando a narrativa da tua jornada, tá toda ali, né? Por isso que é ouro. Pra mim é ouro, assim, é material pra ser lapidado, pra ser olhado. Por isso que eu pego, né? Eu sou chatinha às vezes, assim, sabe? De falar. E aí, tá sonhando? Se sonhou, tá anotando? Esse sonho eu acho importante anotar, quero que anote, vai anotar. Sim, senhor, anota aqui agora na minha frente na sessão. Já eu faço isso, gente. Meus pacientes sabem aí, ó, que quem fica fazendo corpo mole com caderno, vai anotar durante a sessão, sim. Eu acho que os meus fariam um meme me incinerando de raiva com a frase: lembra que o sonho tem a linguagem simbólica. Não dá pra tentar entender o sonho de forma linear. E lembra que todos os elementos do sonho falam de facetas suas. Porque eu repito, eu bato muito nessa tecla exatamente por concordar contigo. Por acreditar que o sonho é um ouro e não querer que esse ouro seja tratado como metal barato. De sonhei que meu marido tá me traindo e tipo, vou ter uma DR, né? Então lembrem, para entender o sonho tem que ler como se fosse uma metáfora, linguagem simbólica. E eu diria mais, para entender a vida é essencial aprender falar e ler numa linguagem simbólica. Sim. A vida é símbolo, gente. E pode ser, eu percebo que as pessoas, né, colocam a carroça na frente dos bois. Elas querem encontrar o significado dos sonhos, né? Eu quero interpretar, eu quero saber o que isso quer dizer. E aí, quando vão me contar, porque eu sonhei isso, então aí eu relacionei porque eu acho que isso aqui é relacionado ao meu trabalho, porque tá acontecendo isso. Pode ser, calma lá, pode ser. Mas vamos olhar primeiro o que é que isso diz respeito ao seu mundo interno, primeiro. E aí depois, talvez a gente consiga relacionar com algo do mundo externo. Pode ser que sim.
Pode ser que sim, a gente tem essas informações sim no sonho, mas primeiro você tem que olhar por um outro lado, você tem que dar um passo antes de relacionar com algo no mundo externo, porque senão muito balaio de gato vai acontecer, muita confusão vai acontecer. E é importante olhar para os símbolos que o sonho está trazendo, como nesse exemplo que eu dei, havia o tapete, havia o fogo, haviam as sobras. É importante olhar para os símbolos, sim, mas mais importante é olhar para nossa postura e para nossa sensação em relação aos elementos trazidos no sonho. Então, a minha postura é a minha relação em relação ao tapete. Eu tô em cima, eu tô embaixo, eu tô vendo. A minha postura, a minha reação e a minha sensação em relação ao fogo. Porque nesse exemplo que eu dei, o fogo era o fogo que estava destruindo para construir. Ele era um símbolo que, pela postura dela no sonho, estava sendo de forma positiva. Mas eu já sonhei com um fogão incinerando e queimando toda a minha comida da semana. Então, é o mesmo fogo. Mas a minha postura em relação ao fogo, que era de desespero e tentar desligar, mostra que ali eu tava com uma potência destruidora do fogo, que algo que poderia ser construtor estava me destruindo. Então, olhar como você tava, quais eram tuas sensações e se perguntar onde você se sente assim. E essa potência do fogo tava destruindo o que te alimenta. Exato, exato. E se eu olho só, fogo é bom. Fogo é transformação. Comida é bom, fogão é bom. Nossa, tô com o pé na nave. Tava quase saindo do universo, né? E outro cuidado que eu vejo, assim, outra forma de não considerar o ouro. São pessoas que já anotam, já procuram o significado, mas também não fazem nada a partir daquilo. Que também é desperdiçar o ouro, você entender que o sonho tá trazendo algo, e aí você já querer olhar outro sonho, ou já querer abrir um tarô. Então, querer a informação como quem quer muita comida, mas não assimilar aquilo. Que eu falo, é mais importante tu analisar profundamente e assimilar um sonho por semana, do que tu só querer descobrir o significado e fazer disso uma fuga também. Sim. De querer ter a resposta rápida. E não né? mudar a postura. E não mudar a postura. É muito interessante. Essa semana atendi, né, uma pessoa e ela veio com um sonho recorrente, com um ex-namorado. E ela, meu Deus, mas eu, nossa, nem sinto mais nada por ele. Eu sou casada e será que tem alguma coisa, né, em relação a esse cara ainda que tá latente, que tá mal resolvida? E, gente, a gente foi olhar para o sonho e a gente descobriu que a figura central do sonho não era o namorado. Era o pai, que no sonho aparecia como coadjuvante. E o sentimento, a postura desse ego onírico era em relação ao pai e não em relação ao namorado. E olha o balaio de gato que essa pessoa podia fazer de tentar resolver alguma coisa com a figura desse ex-namorado lá fora, no mundo externo. Gente, é importante, né? Vocês se instigarem a entender os sonhos de vocês. Mas tem todo um caminho que precisa ser trilhado. E essa pessoa procurou ajuda justamente para entender esse sonho, porque ele estava atormentando, era um sonho recorrente. E se ela tivesse tentado interpretar sozinha, o balaio de gato que ela ia fazer. Que bom que ela veio. Que Sim. bom que ela veio, né? Porque agora ela encontrou ali o rumo. Ela encontrou o fio ali que ela vai ter que trabalhar no processo dela. E por mais que a gente pareça que apoia, né, alguém a desvendar um sonho de uma forma leve e brincalhona, parece que é uma coisa fácil, né? Ah, então o carro te remete a quê? Mas para começar a se aventurar numa análise de sonho para apoiar alguém, são no mínimo 7 anos de estudo. Nossa, porque é no mínimo uma graduação de psicologia, no mínimo uma pós-graduação para começar. E o respeito pelo inconsciente, por sabermos que ele é muito poderoso, ele faz com que a gente tenha muita cautela. Eu, pelo menos, demorei muito para querer me aprofundar no estudo dos sonhos, por saber a magnitude do que tá ali e dos efeitos que pode gerar. Então, tudo tem a polaridade oposta. Então, na mesma possibilidade de grandeza que um sonho traz, de um grande desvelar, de uma bússola, um norte, uma orientação, pode causar uma desordem também. E a gente volta na questão das iniciações mal feitas. Exatamente. Que foi, né, o que aconteceu com a menininha dos fósforos.
Foi uma iniciação mal feita. A gente percebe que a figura daquela avó estava negativada e aqui, nos Três Cabelos de Ouro, essa figura dessa vó, né, dessa senhora, dessa anciã positivada. Isso, porque usando a metáfora da menininha, às vezes o teu sonho pode ser um fósforo que tu tá entregando para alguém, tu tá compartilhando com alguém. Se a pessoa te devolver um pene pelo teu sonho, tu deu algo muito poderoso e ganhou algo que tu só vai poder comprar uma fatia de pão. Vai te nutrir, tu vai sair satisfeitinha dali por um segundo, mas amanhã tu vai estar com fome de novo, não nutriu a tua alma. Então, tratar o sonho como um fósforo e cuidar para não acender ele a esmo, mas procurar alguém que possa te apoiar com gravetos para que do teu sonho tu possa nutrir um lar interno consistente, né? Nutrir o teu calor para que você possa dar os passos seguros para sair da tua floresta escura. Algo importante de ser ressaltado nesse episódio é de que não importa o quanto você seja forte, o quanto você seja inteligente, o quanto você já tenha aprendido estratégias de sobrevivência, ou o quanto tu seja bem-sucedido, física, material ou espiritualmente, em algum momento da tua jornada, você vai se cansar. Não porque você não fez algo bastante, ou não porque tu não é o suficiente, mas porque você é um ser humano e os processos cíclicos, eles fazem parte de toda a humanidade. Então, se você tá pela primeira vez passando por um momento de exaustão, de confusão, de mente cansada, não pense que um dia tu soube tudo e agora tu não sabe mais. Não pensa que tu tá andando para trás. Pensa que tu foi tão forte, tão sobrevivente, que tu conseguiu chegar ao fim de um ciclo. Sim! Aqui ela fala, né? Quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado. Uma nova energia precisa ser aplicada. Uma força mágica de cura e uma ajuda precisa ser consultada. E muitas vezes esse algo novo que precisa ser tentado é olhar o fim de um ciclo por esse ângulo. De que você foi uma sobrevivente e que conseguiu chegar até o fim desse ciclo. E suportar, então, perder suas casquinhas nessa postura mesmo de quem procura um lugar seguro para se acolher e esperar o inverno passar. Eu sei que nesse momento a gente tem muito medo, a gente tem medo de se entregar pro cansaço e nunca mais voltar a ser produtivo. A gente tem medo de entrar em contato com os sentimentos e ser tomado pela angústia. A gente tem medo de enlouquecer. A gente tem medo de nunca mais voltar a sorrir. Eu sei, porque eu também me sinto assim. Mas é muito importante que vocês confiem no self de vocês e que vocês aos poucos vão aprendendo a confiar na vida, que vocês se permitam apenas parar um pouquinho, descansar, repousar, fazer nada, deixar que as energias vão voltando aos poucos e depois o solzinho vai voltando a raiar. Vocês vão perceber que vem uma luzinha. Essa semana mesmo uma paciente perguntou pra mim, ai, como é que você tá com a mudança e com tudo? Eu falei, olha, essa semana eu comecei a conseguir sentir alegria. Eu comecei a conseguir sentir o que é estar aqui. Porque tem momentos da nossa vida que tu até racionalmente sabe que existem coisas boas no teu externo, que existem coisas boas em você, mas que o sentir isso não tá disponível. Tem momentos mesmo que tá inverno e tá congelado, que não importa o que tu faça, a alegria não tá disponível, o vigor não tá disponível. Tu pode fazer 1000 ho'oponoponos, não dá. Só que depois volta. Depois você consegue. Eu percebi isso olhando uma lavanda. Que eu olhei e eu consegui sentir. Eu falei, opa, cheiro do café. Tô sentindo, então volta. Nós somos preparados para viver as coisas. Esse momento de descanso, esse momento da exaustão, que você precisa se aconchegar perto do fogo, no colo dessa velha e ser ninado, quando o seu corpo está em frangalhos, é um momento que você está sendo preparado. Ali perto do fogo você está sendo cozido. Verdade, Cami. A Thay, a gente estava comentando como a gente viveu polaridades, né? E que eu eu viajei, eu tive momentos assim incríveis. Eu falo que a minha viagem foi uma experiência direta com o self do começo ao fim. Claro que em muitos momentos eu perdi essa conexão,
né? Porque sou humana que sou. Mas foi do começo ao fim. Só que, gente, eu fui igual a Deméter fez. Eu fui colocada no fogo antes dessa viagem. Eu fui incinerada antes dessa viagem para que eu pudesse viver essa viagem e ter a sensibilidade que eu tive nessa viagem. E doeu, gente. Doeu. Ardeu. Queimou. Achei que ia morrer. Então, assim, esses momentos, eles podem ser muito dolorosos e desesperadores, né? Mas pode ser um momento de você ser incinerado, pode ser um momento de você ser embalado e cozido em volta do fogo, né? Então, assim, respeite esses momentos. Procure ajuda para conseguir ficar um pouquinho mais, para entender se é um momento de incineração ou se é um momento de ficar um pouquinho para fora desse fogo, porque a Clarissa, ela fala aqui, ela dá um alerta de que muitas vezes a gente se atira no fogo para que a gente não precise mais andar e caminhar. Né? Ela fala assim, ó, vocês alguma vez viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no dedão do seu pé só para de repente entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Isso é autossabotagem. Isso é você, né, no momento em que você deveria ser embalado no colinho da vovó, em volta do fogo, você se atira no fogo para que você não tenha que dar mais nenhum passo. Cuidado, gente. Isso é resistir à realidade, né? Eu acho que a gente tem uma negação tão grande ao fato de que em alguns momentos a gente vai ter condições de agir e que em outros não, que quando as restrições do externo começam a aparecer, eu, né, tenho a tendência de entrar nisso do fazer mais, e aí você se incinera inteiro e aí você é obrigado a parar. Achei muito legal quando tu disse que a gente é preparado para os momentos bons, porque me fez lembrar, olhando para a história da minha vida, que as melhores oportunidades, que as melhores experiências, que as melhores vivências da minha vida, elas vieram sempre depois de um grande inverno. Existem muitas possibilidades que não me eram disponíveis. E que depois de viver períodos de grande restrição, de doença, de perdas e de lutos, oportunidades se abriram. Coisas que eu jamais esperei viver, estados internos que também não eram disponíveis, nunca sem relação com antes passar para o inverno, como se fosse, quanto mais rigoroso o inverno e mais eu aceito ele como ele é e permaneço em casa, na casa interior, mais forte, mais florido e mais ensolarado é o verão. Senão a gente fica negando o inverno e querendo continuar usando biquíni. A gente tá tão congelado que quando a primavera chega, a gente tá morto e não consegue sentir nada. Quantas de vocês chegam e falam, acontecem coisas boas na minha vida, eu não consigo sentir? Talvez a razão de tu não sentir hoje a alegria da tua formatura não tenha a ver com a tua formatura, nem com a tua escolha profissional, mas com não ter se resguardado e se protegido nos invernos, por ter continuado caminhando quando era para parar. E é muito interessante, me lembrou um processo, né, que eu acompanhei, em que existiu essa resistência de parar, né? Aquele emprego não estava legal. O que mais que precisava acontecer para essa pessoa entender? Tava na cara. O que mais precisou acontecer foi ela ser demitida. E o desespero e o se debater, e aí, não, agora a gente vai ficar aqui. Não vai procurar outro. Claro que essa pessoa tinha possibilidade de passar alguns meses, né? E como é desafiador, como terapeuta, suportar, olhar para o sofrimento e para a angústia do outro diante do inevitável e apoiá-lo a suportar. Porque tanto o ser que está em sofrimento e precisa parar em vez de agir, quanto a gente gostaríamos de aliviar essa dor. Sim. A gente vem de uma cultura onde a dor é errada, onde a dor é mal, onde tem que estar feliz e bem ou anestesiado sempre. Como é desafiador suportar o sofrimento do outro e reconhecer que aquilo é o certo nesse momento. Reconhecer que ele tem força de suportar e que depois desse suportar, ele vai começar a ter clareza dos próximos passos. Mas o que geralmente acontece nesse momento de dor é a pessoa pede muito por um anestésico. Será que não é hora do medicamento? Será que... Como que eu paro? Como que eu não sinto? Eu recebo muita mensagem
fora de sessão das pessoas quando elas estão entrando em contato com algo muito difícil, onde elas gostariam que de alguma forma eu pudesse aliviar essa dor. Mas o necessário para o crescimento da pessoa naquele momento é eu lembrar e apoiá-la a lembrar de que tá tudo certo e que ela dá conta. E que dar conta não é resolver ou parar de sentir, bem pelo contrário, é sentir. Como que tu sente tudo isso? Quem é você, né? Como você reage e quais são as ferramentas disponíveis aqui agora, nesse contexto? Sim. Olhando para esse conto, né, para esse tema, eu estava até comentando com uma amiga minha ontem também, que também é psicóloga, do perfil, né, dos pacientes que vêm. E para mim vem muito pacientes que estão nesse momento que precisam ficar perto do fogo no colo, falando calma, calma, chega, chega, né? Então, esse movimento, esse conto mexeu muito comigo, fala muito comigo sobre essa minha trajetória na psico, esse momento que eu tô vivendo, de ter passado por esse processo e que foi muito difícil. Gente, foram anos, né? E de poder saber esse momento de fazer o calma, calma, chega, chega, vem aqui, né? Vamos ficar um pouquinho aqui até você se recuperar, né? E ajudar as pessoas nesse momento a suportarem, parar um pouquinho, identificarem que é o momento de uma trégua. Como é que é ficar nesse lugar e nesse medo de estagnar, de não conseguir dar nenhum passo, de não sei o que vai acontecer? Só vamos ficar aqui um pouco. E é bem desafiador, porque existem momentos que o essencial para o terapeuta é se colocar no lugar desta velha forte que abraça e embala. E em outros momentos, a gente precisa lembrar a pessoa que ela é um pássaro e espantar para ela sair voando. E é muito legal essa dança, né? E o quanto, assim, a inteligência, o conhecimento, ele não é capaz de estruturar o momento de acolher e o momento de confrontar. É uma comunicação que a gente vai tendo que desenvolver ou com o corpo ou com a intuição. Ou observando a reação, né, do paciente, o próprio processo dele ali, né? Porque olhem para esses momentos, né? Vocês podem sim ter acolhimento num momento de dor. Vocês podem estar se debatendo, querendo dar mais um passo enquanto precisam de acolhimento e isso está disponível, né? Muitas vezes projetado, representado por um amigo, por uma mãe, por uma avó, mas está disponível dentro de vocês. E está disponível para ser acessado a qualquer hora, em qualquer lugar, porque nem sempre aquela mãe vai ter o tempo que você precisa ou pode, né? O tempo que você quer, ou aquela avó já não existe mais aqui nesse mundo, né? Mas isso está disponível internamente. Então, é essencial que se olhe para esse mundo interno onde tudo está disponível, tudo o que vocês precisam, desejam, almejam, sonham, está disponível lá. Gente, vocês são tão mais maravilhosos do que muitos de vocês imaginam. Uhum. A gente procura tanto coisa legal no mundo externo, sabe? Seja cultura, conhecimento, o celular. O mundo externo realmente ele tem muita coisa legal, até porque nós os criamos. Mas o nosso mundo interno, ele tem tanta coisa legal. Tem tanta coisa maravilhosa dentro de ti, talentos, habilidades, conhecimentos, sensações, sentimentos. É tão legal, porque a gente fala sempre do difícil do processo, né? Desse momento de transpor o deserto, da noite escura da alma, mas também tem muito oásis. Sabe, se conhecer e se tornando inteiro, criar essa curiosidade, esse carinho por si e começar a ir montando esse quebra-cabeça e vendo, cara, que pessoa, sabe? Uhum. Que pessoa, é um ser, é vivo, sente. É muito legal participar da vida vivo. Nossa, é muito legal participar da vida vivo. E quanta força isso dá, né? O quanto isso nos faz, né, navegar pelas situações que nos acontecem de uma maneira tão intensa, com tanta consciência, que as coisas só são. Não é como eu gostaria que fosse, não é como eu quereria que fosse, não é como eu tenho medo que sejam,
né? Elas só são como são. E você experimenta ali o que está disponível para ser experimentado, né? Então, ai, gente, somos eternas apaixonadas por esse processo, pelo mundo interno. E é disso que a gente vai falar aqui, a gente vai repetir, a gente vai ser redundante, a gente vai falar de novo, de novo, de novo, porque é o que a gente vive, é o que a gente acredita. Nós somos testemunhas do caminho que a gente já trilhou até aqui e pode contar para vocês como é quando a gente caminhar um pouco mais, talvez possamos contar mais coisas de como é, né? Mas é isso que a gente tem para trocar com vocês e é muito importante. A gente fica muito, muito, muito lisonjeada de receber os feedbacks de vocês. É muito importante a gente saber a opinião de vocês, para que a gente possa caminhar numa direção que seja efetiva, né? Que seja produtiva, que seja útil para os processos de vocês. Então, mandem os feedbacks de vocês para que a gente possa construir algo de verdade, com significado, com sentido, que vá abranger mais pessoas. Se vocês puderem falar como vocês se sentiram em cada podcast, mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos, isso tudo faz parte para que a gente possa construir, né, algo que valha para todo mundo, né, que ouve e, claro, né, todo mundo que está disponível e aberto, mas a sua dúvida agrega muito valor a isso que a gente faz. E eu acho que é legal a gente questionar a postura com que a gente se coloca diante da informação do outro. Nós somos educados para ter uma postura passiva diante da informação. Então, ou eu não absorvo porque eu já tô cheia das minhas informações e eu não quero coisas novas, ou eu até absorvo, mas eu não troco, eu não coloco a minha própria experiência. E a informação, gente, ela só é uma informação. Ela se torna viva quando ela é assimilada por outro ser que é vivo e ela retorna desse ser. Aí ela ganha um sentido, aí ela ganha uma expressão. Então, que esse podcast ele não seja um canal vertical de repassar a informação. Eu e a Cami falamos a partir de onde estamos, não falamos a partir da verdade, de uma verdade e nem a partir da psicologia analítica. Nós falamos a partir da nossa experiência enquanto mulheres, pessoas, psicólogas. E quanto mais a gente for experimentando, mais a gente vai falar, mais a gente vai rever. Mas para que esse projeto seja vivo mesmo, é muito importante saber como ele chega em vocês, o que vocês têm para contribuir, quais são as dúvidas e também quais são as experiências de vocês a partir disso. A gente quer trocar. A gente quer ouvir também. A gente começou isso desde o começo, né? A gente fala que a gente começou isso e foi meio despretensiosamente, no sentido de gravar as conversas legais que a gente tinha, né? A gente não imaginava, na nossa inocência, né, atingir tantas pessoas. E a gente foi trazendo para vocês aquilo que transbordava da experiência que a gente teve de ler esse livro. Mas eu acho que agora o projeto, ele chegou num ponto em que a gente percebe um amadurecimento. Percebe que sim, atingiu muitas pessoas, mas a gente precisa de vocês. Já que atingiu tantas pessoas, agora eu sinto esse amadurecimento de que a gente precisa saber o que vocês pensam, o que vocês sentem, como é a experiência para vocês, quais são as dúvidas de vocês. Então, acho que nessa caminhada até aqui, a gente foi construindo a leitura do livro, a gente foi, né, passando informações para vocês, mas acho que chegou um momento de amadurecimento onde a troca precisa acontecer, para que isso tenha vida, né, ainda mais vida. Então, não sei, isso veio como um download agora, né? Então, a partir de agora, né, quando eu e a Thay a gente pedir, né, ou postar ali alguma coisa de perguntas, mandem as suas perguntas.
né? Qual é a responsabilidade de vocês que estão ouvindo e que receberam, né, tantas informações na construção desse podcast também, porque, gente, sim, de fato, é nosso. Não é da boca para fora, não é gatilho mental. A gente quer construir algo que faça sentido, que seja um potencial de transformação para nós enquanto indivíduos e para todos enquanto coletivo. E para ser coletivo, nós precisamos, sim, ouvir vocês, saber de vocês e saber como vocês estão em relação a tudo que está chegando. Como vocês estão absorvendo ou não. Porque nós mergulhamos num mar de informações. Tem muita informação disponível. Informação sem assimilação e ação não muda o mundo, nem o interno nem o externo. Então é importante que a gente saiba o que vocês estão fazendo com o que vocês estão ouvindo. Se vocês têm dúvidas, até para a gente poder apoiar vocês. Sim, né? E não é fazer isso para responder a Camila ou responder a Tayane, mas é se implicar na construção do podcast. É para ir junto pela sombra. É para ir junto pela sombra, gente. Então, obrigada. Vamos junto. Obrigada por tudo e a gente se vê no próximo episódio.